Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Jó e vamos ler mais uma porção, iniciando a nossa leitura no capítulo 28. O homem tem conhecimento das coisas da terra. Na verdade, há veios de longe se extrai a prata, e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, a pedra da escuridão e da sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé, ficando pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e tem pó de ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e não se viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tampa, e nenhuma gota sai deles, e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Como ela não se pode comparar, com ela não se pode comparar o ouro, nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus estende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva, e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrilhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor e a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Lamentação de Jó, ao lembrar-se do seu primeiro estado. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo, quem me dera ser como eu fui dos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava,
quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam rios de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava e a sua língua pegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta. Como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixos dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvia-me e esperava, e em silêncio atendia ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não o criam, e a luz do meu rosto não fazia abater. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que planteiam. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, desde que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado. De minguar e fome e delibertaram, e recolhia-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malhadas junto aos arbustos, e o seu mantimento era as raízes dos zimbros, e do meio dos homens eram expulsos, e gritavam contra eles, como o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales, e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos, e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, sou a sua canção, e lhes sirvo de provérbio. Abomina-me, e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda, e me oprimiu. Por isso sacudiram de mim o freio perante os meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição.
afastaram-me o caminho, promovem a minha miséria, contra eles não há ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha e revolve-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e os meus nervos não descansam. Pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim, com a força da tua mão resistes violentamente. Levanta-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele e derrete-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento, determinada a todos os viventes. Porém não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porventura não chorei sobre aqueles que estavam aflitos? Ou não me angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegreu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em luto, e o meu órgão em voz dos que choram. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberás, Deus, a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer coisa, então semeei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então montou a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque é uma infâmia e é um delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? Inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me forçou no ventre, aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele?
Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, eu fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre de minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos não me abençoaram, se ele não se aquietava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e separe-se o meu braço do osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito à punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu. Também não deixei pecar minha boca, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem nos dará da sua carne? Nunca nos faltaria dela, nunca nos fartaríamos dela. O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria o viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saí da porta. Quem me dera um que me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa, o número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele, e a minha terra clamar contra mim. E se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio, acabaram-se as palavras de Jó. Senhor Deus, Pai Celestial, nos curvamos diante de Ti, ó Pai, e pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Nós podemos ver como que Jó era íntegro, reto, perfeito diante de Ti. E o Senhor permitiu ele ser testado, provado, passado pelo fogo, ó Pai. O Senhor permitiu vir tamanha prova sobre ele, porque o Senhor sabia que Jó não pecaria contra Ti. Ele não tinha lepra na sua alma, ele só tinha lepra na sua carne, ele só tinha problemas daqui de baixo, mas em cima ele estava em harmonia com o Senhor. Assim também, ó Pai, nós possamos estar sempre em harmonia com o Senhor pelo sangue de Jesus Cristo, por mais cheio de problemas que estivermos aqui nessa dimensão, lutas, enfermidades, ó Pai,
mas que possamos ter nossa alma em harmonia com o Senhor, porque o Senhor é o consolo. Jó não teve consolo através das palavras de seus amigos, mas ele teve consolo quando o Senhor respondeu, quando o Senhor mostrou aquela visão da vinda de Cristo, e Jó pôde dizer: mas eu sei que meu Redentor vive. Ele sabia que ele estava naquela condição, mas o Redentor vive, e o Redentor vivendo, há uma saída. O Redentor vivendo, a coisa será mudada. O jugo será tirado, a situação será transformada. O nosso Redentor vive. Ele tira a enfermidade e traz a saúde. Ele tira a dor. O nosso Redentor vive. Ele tira a angústia da mente, da cabeça, e coloca a paz que excede todo o entendimento. Ele tira a ansiedade. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, cada filho de Deus, cada família, sejam abençoados por esta palavra, por esta leitura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.